Leitura diária. Livro de Ester, capítulo 1. A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã. E no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estavam na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam: Meumã, Bizta, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Méres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas
da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Amém? Para refletir, anterior até mesmo ao período de Esdras, o relato de Ester se deu após o decreto de Ciro, autorizando os judeus a regressarem à sua terra. O rei Assuero, ou Xerxes I, era o líder político mundial da época e gostava de contar vantagem de seu poder, riqueza e domínio. No período de incríveis 180 dias, mostrou a todos as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, e promoveu um grande banquete, dando a liberdade de que, sem constrangimento, cada um agisse por conta própria. Após dias de embriaguez sem limites, Assuero decidiu encerrar as festividades com a joia de sua vaidade, o desfile da rainha Vasti, que a Bíblia descreve como em extremo formosa. Seria perfeita conclusão da exposição da prosperidade de seu reino. A recusa da rainha, contudo, causou-lhe o constrangimento que arruinou a sua alegre expectativa. Diante dos nobres e príncipes, sentiu-se desmoralizado e não permitiria que aquele ato ficasse sem punição. No que, ouvindo o conselho de um de seus sábios, logo anuiu, e devido à sua recusa pública, Vasti foi deposta de sua posição de rainha. A atitude de Vasti foi considerada um mau exemplo a ser eliminado. Os sábios consideraram a afronta da rainha como a ameaça de uma revolução feminina. A sua influência e posição lhe concedia uma exposição de figura pública e muitas mulheres a viam como modelo a ser seguido, o que deixa claro de que a preocupação de Memucã, portanto, fazia todo sentido. Não estamos aqui considerando o motivo da desobediência de Vasti, pois ela teria até muitas razões para não aceitar aparecer diante de milhares de homens bêbados, mas a necessidade de Assuero em expor o que tinha aliado à recusa da rainha, por pouco não se tornou em um problema de ordem pública. Quando o homem dá lugar à dissolução e às obras da carne, sem constrangimento, o resultado não pode ser outro a não ser estado de embriaguez. Entorpecidos pelo pecado, muitos têm resumido suas vidas ao consumo de bens materiais e à exposição destes. Há uma necessidade quase que irresistível de revelar aos outros as coisas que perecem, e isso
à velocidade de um clique. Beleza, riquezas, luxúria e baixas diversões ganham exposição e destaque como amostras de uma prosperidade que, se pudessem ver o desfecho, se recolheriam em grande vergonha. E assim o nosso mundo vai sendo moldado pelas aclamadas figuras públicas e seus exemplos que em nada edificam. Qual tem sido a nossa escolha diante dessa realidade? Se os cristãos estudassem mais a vida de Cristo e contemplassem menos as redes sociais, certamente não haveria tanta incoerência no cristianismo. O teor do Conselho de Memucan deveria ser o nosso norte frente à quantidade de assueros e vastis modernos. Não estaremos seguros a menos que nos recusemos a participar desse banquete atual de iniquidades. Se almejamos morar onde Cristo mora, precisamos viver como Ele viveu. Lembremos de que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Enquanto a maioria deseja conhecer e contemplar seus ídolos modernos, que o nosso desejo seja conhecer a Jesus, para muito em breve o contemplarmos face a face. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém?